Olá, seja muito bem-vindo a mais uma temporada do Bicho Papinha. Nessa temporada, a gente está conversando muito sobre microbiota intestinal e alimentação. A gente sabe que a alimentação, ela impacta demais na composição das bactérias que estão no seu organismo e principalmente no organismo da sua criança. Que a microbiota intestinal ela é formada principalmente nos 2 primeiros anos de vida, onde essa microbiota vai ter repercussão para o resto da vida. Olha a sua responsabilidade. Eu sou Denise Brasileira, eu sou pediatra, nutróloga, e hoje nós vamos conversar sobre alimentação e o calor. A gente aqui no Brasil está passando por momentos assim importantes em relação ao calor. E eu achei muito válido vir conversar com você, que é pai, mãe, cuidador, avô, avó, porque muita coisa precisa ser adaptada com essas temperaturas muito altas. Bebês sofrem demais, crianças sofrem demais, o idoso também. E eu queria começar com a hidratação. A água salva vidas. E uma das coisas mais difíceis é criar o hábito da criança aprender a tomar água. Geralmente a gente começa, a hora que a gente começa a introdução alimentar, a já oferecer a aguinha, mas é difícil, mas você não pode perder a paciência. Então tem várias técnicas. Oferece água um pouquinho mais fria, oferece às vezes no copinho, tem criança que não gosta de tomar na mamadeira, ou dá numa colherzinha, mas não deixe de oferecer. Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, chega um momento que a criança gosta. Mas água, eu não estou falando aqui em trocar água por água de coco, água por suco, não. A criança tem que aprender a tomar água. E nesse calor, as crianças maiores, elas vão tomar às vezes um suco, uma água de coco, também é considerada suco, mas o principal é água. E a gente nota que o ser humano, como que ele precisa de água para raciocínio, para funcionamento do coração, para funcionamento renal, para o próprio intestino estar bem irrigado e funcionar no seu melhor maneira para dar imunidade, para fazer a digestão dos alimentos. Então começa com água. E no calor a gente precisa de mais água ainda, porque a gente perde muita água no suor, tá? Alimentos que são ricos em água, como frutas, melancia, melão, a própria uva tem água. São muitos alimentos, assim, frutas que são ricas em água, o maracujá, né? Então, muita coisa que a gente vai lançar a mão e talvez seja uma oportunidade boa da gente adquirir esses hábitos e colocar esses hábitos para as crianças, principalmente aquelas que têm mais dificuldade em comer fruta. Às vezes você faz uma água saborizada, põe bem bonito numa jarra branca e no fundo a criança vai ver aquelas frutas cortadas dentro da água. Você pode fazer picolés na sua casa, que você coloca água de coco no picolé e coloca uma fruta picadinha. O sorvete que você faz natural na sua casa, que você congela a banana e bate com uma outra fruta, principalmente frutas vermelhas, que fica tudo muito gostoso. Eu não daria gelatina. Gelatina não é comida que a gente deveria dar para criança. Gelatina é muita química, é muito açúcar, é muito industrializada. A gente não usa. Os países tipo França, Suíça não vendem mais gelatina por conta de tantos corantes, tantas coisas ruins. Tá? Aproveitem para fazer saladas diferentes. Às vezes eu faço salada de macarrão, aí coloco o macarrão mais geladinho com tomatinho cereja, eles gostam. Mistura sempre uma fruta na folha, por exemplo, uma alface americana que eles adoram, que ela faz aquele barulhinho do creque-creque. Então você pode pôr uma manga ou um abacaxi nessa salada de alface e tomatinho. Então a gente tem que usar de criatividade, porque a criança também ela perde o apetite no calor. E aí ela fica com o apetite diminuído, mas a gente tem que oferecer alguma coisa. Então os mesmos alimentos que você oferece no frio não são os alimentos que você vai oferecer no calor. Então, por exemplo, sopa, eles não vão dar conta de sopa, porque sopa é muito quente, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E também, às vezes, fracionar um pouco os alimentos, né? Assim, nesses momentos que a criança está, né, com mais inapetência ou sofrendo muito com essa entrada de calor. E a gente tem que lembrar também que a questão de segurança alimentar. Essa época do calor eu fico muito preocupada porque através da alimentação a gente pode ter muitos
casos de intoxicações alimentares, e isso leva ao óbito de crianças e adultos. Vocês já notaram que fala assim, teve uma festa de casamento, um tanto de gente foi internada, intoxicação alimentar. Preparar um alimento é coisa muito séria. Então, quem prepara o alimento na sua casa tem que entender sobre lavar a mão, ter as unhas curtas, você trocar a bucha que está lá para lavar prato, colher, panelas, trocar uma vez por semana. A bucha é uma das coisas mais contaminadas da nossa casa, tá? Alimento, acabou de servir o alimento na mesa, sobrou, né? Põe numa vasilha de vidro, já pode colocar na geladeira, não deixe esfriando em cima do fogão, porque isso pode levar à contaminação. Ovo é uma coisa muito séria, o ovo não pode ficar na porta da geladeira, ele tem que ficar dentro da geladeira, porque como a gente abre muito a geladeira, essa instabilidade da porta pode estragar o ovo, e ovo também contaminado é uma intoxicação muito grave, principalmente na infância. Em relação à insegurança alimentar, não compre alimentos para o seu filho de uma barraquinha. Quando você está na rua, você vai dar um alimento, pelo menos passa um paninho com água na mão do seu filho, porque às vezes ele está na rua, está com a mão suja, vai pegar o alimento e levar na boca. Então essa é uma época que a gente preocupa muito. E lembrar que todos esses quadros de intoxicação alteram muito a microbiota intestinal, aí leva a quadros de diarreia, e hoje a gente preocupa demais, porque essas instabilidades na microbiota podem piorar até quadros clínicos que essa criança já estava, pode fazer com que essa criança não ganhe tanto peso. Então, preocupe com a segurança alimentar, cuide da saúde do seu filho como um todo, ofereça uma quantidade de hidratação, adapte novos cardápios a essas temperaturas que a criança está sendo exposta, e começa a ter esse olhar em termos de também o que você está contribuindo para que esse seu filho esteja recebendo alimentos que vão favorecer a ele ter bactérias do bem, bactérias que favorecem saúde no seu intestino. Se você ficou com dúvida, entre em contato conosco. O meu contato é feito pelo Instagram, @bichopapinha.pod. Eu estou aqui e não poderia perder a oportunidade de agradecer o nosso apoiador, o nosso parceiro Collis, do Laboratório EMS, que está nessa temporada junto da equipe do Bicho Papinha. Um grande abraço.